Fala, investidor inteligente, tudo bem com você? Estamos iniciando agora a nossa segunda live, a live número 2, onde nós vamos analisar o caso da Ambev. Vamos fazer uma análise completa sobre a Ambev. Diferente da live 1, onde a gente analisou a WEG era uma empresa de crescimento, que o preço da ação ela vem crescendo ano após ano. A Ambev, a gente consegue ver que o preço dela está um pouco mais consolidado nos últimos anos, ou seja, ele não sofreu grandes variações. Então são duas empresas com históricos diferentes na bolsa, mas que a gente vai ver ao longo dessa análise que a forma como analisa essas duas empresas é exatamente a mesma. Só muda alguns indicadores, as peculiaridades de cada empresa, mas a forma como a gente analisa, aonde a gente busca as informações é exatamente a mesma coisa. Então, diferente da outra apresentação, nessa eu não preparei slide, eu vou mostrar exatamente de onde eu tiro cada informação para que você possa também fazer isso por conta própria, sem depender de outra pessoa para fazer isso, porque eu sempre indico que você saiba escolher os seus próprios investimentos. Nunca siga a dica de outras pessoas. Você é o dono do seu dinheiro, você sabe aonde você pode investir ele. Então vamos começar aqui a nossa análise. Deixa eu só trocar aqui a tela para mostrar para vocês primeiro que eu vim aqui no Google e procurei por Ambev RI. O que é o RI? RI é o site de relação com investidores. É um site da Ambev destinado para relação com os investidores, com os acionistas, onde a Ambev tem uma série de informações que ela julga importante que os acionistas saibam. Então essa aqui é a visão do site. Primeiro eu separei 3 abas que eu acho interessante a gente olhar primeiro. Tá? Dessas 3 abas, a primeira que eu acho interessante a gente olhar é o histórico da Ambev. Essa parte aqui é um texto onde conta toda a história da Ambev. Por exemplo, conta que a Ambev ela surgiu da unificação da Brahma com a Antártica. Então a Brahma ela existe desde 1888 e a Antártica desde 1885. Então são duas empresas centenárias e a Ambev é a junção dessas duas empresas. Aqui também conta que em 1994 a Ambev começou a expansão dela pelas Américas. Então começou aqui primeiro em 94 pela Argentina, Paraguai e Venezuela. E depois ela conta também que em 2016 a Ambev foi incorporada pela AB InBev. Então ela expandiu suas operações para outros países como Colômbia, Peru e Equador, também Canadá e Caribe Central. Depois aqui mais para baixo a gente tem a história de cada país. É bem interessante se você quiser saber mais detalhes sobre a história da Ambev e olhar essa parte. Outra parte muito legal do site que eu encontrei é essa visão dos nossos negócios. O que é essa visão dos nossos negócios? É uma parte do site da Ambev onde ela mostra o EBITDA e as principais marcas de cada país. Então a gente está aqui no Brasil, por exemplo, ela mostra lá em cima que o EBITDA no Brasil é de 11,7 milhões, com uma margem de 43,9%. As principais marcas no Brasil são Skol e Brahma, seguidas por Antártica e Budweiser. Já na Argentina, tem um EBITDA de 4,8 bilhões. Desculpa, aqui no Brasil é 11. Não tá certo, é 11 milhões e na Argentina 4 milhões. As principais marcas na Argentina são Quilmes e Brahma. Já no Canadá, que tem um EBITDA de 2,1 milhões, as principais marcas são Budweiser e Bud Light, seguida pela Corona Extra. E assim tem as principais marcas e o EBITDA em cada um dos países onde ela possui atividade. Outra parte bem interessante do site da Ambev é esse site de dividendos e bonificações. A primeira parte, a empresa fala sobre a sua política de dividendos, onde ela demonstra que 40% do seu lucro líquido ajustado é distribuído como dividendo, ou seja, ela tem um payout de 40%. E mais embaixo ela mostra um histórico dos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. A gente consegue perceber que todo ano a Ambev paga dividendos. Alguns anos ela paga 3 vezes, outros anos em uma única vez, mas todo ano a Ambev tem pagamento de dividendos, que é uma informação bem importante
para essa empresa. Agora que a gente já conheceu o site e o RI da Ambev, vamos conhecer o release do terceiro TRI dessa empresa. O que é o release? O release é um demonstrativo, um relatório onde a empresa fala sobre o resultado do trimestre. No caso que a gente está analisando é o terceiro trimestre de 2020. Aqui então a gente tem o resultado da Ambev. A empresa começa falando sobre alguns destaques operacionais e financeiros da empresa, a visão da empresa sobre ela naquele trimestre. Ela destaca o crescimento da ROL, que aumentou 15% no terceiro TRI. Destaca também o CPV, que cresceu 26% e 30% respectivamente. Aqui o 30% é excluindo a depreciação e amortização. E destaca também o EBITDA no terceiro TRI, que atingiu 5 bilhões. E o lucro líquido que atingiu 2,4 bi. Depois ela mostra alguns destaques financeiros, algumas tabelas com destaque financeiro. Vamos ver aqui, a primeira informação é o volume em hectolitro. Então, no terceiro TRI teve um crescimento, terceiro TRI de 20, teve um crescimento de 12% comparado com o terceiro TRI de 19. E quando a gente olha os 9 meses de 2020, teve uma queda de 0,9% comparado com os 9 meses de 2019. Só que quando a gente olha a receita líquida, que é na verdade é o volume versus o preço, a gente chega na receita líquida, cresceu 30% no trimestre e 8,4% nos 9 meses. Ou seja, apesar de distribuir menos volume, a Ambev conseguiu aumentar o seu ticket médio e com isso aumentar a sua receita. Já o EBITDA ajustado, que no terceiro TRI cresceu 15% comparado com o terceiro TRI de 2019, nos 9 meses caiu 11%. Ou seja, o principal impacto aqui é a queda do lucro bruto, porque o CPV, o custo por produto da Ambev, cresceu mais do que a receita. Muito provocado pelo aumento no preço das latas de alumínio. Como a lata de alumínio aumentou muito o preço e a receita não conseguiu acompanhar esse aumento, a empresa teve uma queda no lucro bruto e no EBITDA. O lucro líquido caiu 40% comparado nos 9 meses e o lucro líquido ajustado caiu 35%. E depois vem alguns comentários da administração, a história que a administração conta do que aconteceu no terceiro TRI, é a visão da empresa sobre os principais status. Vou passar mais para baixo porque eu queria mostrar a abertura da receita da empresa. Aqui é toda a relatório de administração da empresa. Então aqui a gente tem a abertura. Não é esse aqui ainda, esse aqui é só um... Aqui a gente tem então alguns gráficos que mostram o volume primeiro no trimestre, né? A gente vê que o terceiro TRI de 20 foi o maior volume vendido da história de todos os terceiros TRI. A receita líquida por hectolitro, então, é o preço médio de cada hectolitro que a Ambev vende. Também cresceu no terceiro TRI de 20, está muito superior aos outros trimestres. E, em compensação, o CPV também cresceu até mais do que a própria receita, muito provocado pelo aumento no custo das latas de alumínio. O EBITDA ajustado também no terceiro TRI ele é maior que o dos outros trimestres e a margem EBITDA era um pouco maior por causa desse aumento, ela é um pouco menor por causa desse aumento no CPV por hectolitro. Agora, outra informação muito importante é que a Ambev, ela reporta os seus resultados por unidade de negócio. Por que isso é importante? Porque o crescimento da Ambev no Brasil é diferente do crescimento da Ambev na América do Sul, ou do Caribe, ou da Ambev do Canadá. São essas 4 unidades principais que ela tem. Então, ela divide Brasil, América do Sul, que aí inclui Argentina, Chile, Bolívia, Caribe e América Central, e Canadá. São essas 4 unidades de negócio. Então, a gente vai ver que para cada unidade de negócio existe uma tipicidade da Ambev. E é muito importante que na hora do valuation, a gente faça esse valuation por unidade de negócio, porque mais para frente a gente vai ver como difere cada um deles. Então aqui ela tem o seu reporte do terceiro TRI por unidade de negócio, Brasil,
Tá, eu preparei no Valuation uma planilha Excel onde mostra todos esses números, não só de 2020, mas também desde 2015. Então depois a gente vai ver isso com mais detalhes. Então os principais destaques que eu queria mostrar no release da Ambev são esses, tá? E o que é importante a gente perceber aqui no release, além de a gente conhecer as informações principais, é a maneira como a empresa apresenta seus resultados, ele é muito importante na hora da gente fazer o valuation. Então, se a empresa informa os seus resultados dividindo em 4 unidades de negócio, é importante que a gente faça o valuation nessas 4 unidades de negócio que a empresa divulga o seu resultado. Então, agora que a gente visualizou o release da Ambev, que a gente conheceu melhor a empresa, vamos olhar um pouco dos indicadores dela com os dados do terceiro TRI de 2020. A Ambev, ela pertence ao setor de consumo não cíclico na Bovespa. O subsetor é bebidas e o segmento é cervejas e refrigerantes. E o código dela é ABEV3. A gente consegue perceber aqui o valor de mercado da Ambev. Ele se mantém um pouco estável nos últimos 5 anos. Tá? Ele era 0,28 tri em 2015 e agora é 0,20 tri em 2020. Ou seja, tem uma pequena queda, mas é algo bem normal, está bem em linha com o que aconteceu nos últimos 5 anos, 6 anos. Já, em compensação, o volume 21 dias da Ambev, ele cresceu muito ao longo desse tempo. Então, ele era 3,4 bi em 2015, alcançou 8,3 bi em 2019 e agora esse ano caiu para 7 bi. Ou seja, o dobro do que era em 2015. Então, a gente percebe uma empresa com o mesmo valor de mercado, muito em linha, mas com crescimento no volume de 21 dias, ou seja, tem mais pessoas negociando as ações da Ambev, apesar do preço não crescer. Nos indicadores de rentabilidade, o primeiro que a gente olha é a margem bruta da empresa. Então a gente percebe aqui que a empresa ano a ano ela vem diminuindo a sua margem bruta. Aqui em 2012 foi o auge com 68% de margem bruta, chegando em 2020 com 55% de margem bruta. Lembrando que margem bruta é lucro sobre receita líquida, então é a receita menos custos. A margem EBITDA também vem caindo ano a ano. Em 2013 era 50% e agora está 34% em 2020. E a margem líquida, que é lucro líquido sobre receita, também vem caindo ano a ano, chegou a ser 33% em 2012 e agora em 2020 está 16%. Mas ano passado ela foi 23%. A margem líquida, apesar da margem bruta e da margem EBITDA cair ano a ano, a margem líquida é um pouco mais volátil e ela é um pouco melhor nos últimos anos. Em 2020 está um pouco prejudicada por causa do aumento do custo da lata de alumínio, mas o lucro da Ambev ele tem se mantido estável nos últimos anos. O retorno sobre o patrimônio líquido da empresa ele vem caindo ano a ano também, então chegou a 35% em 2012 e agora é 11,39%. O ROIC, que é o retorno sobre os investimentos, o total de investimento da empresa, também vem caindo ano a ano, é 11,7%, bem parecido com o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, a empresa praticamente não tem dívida, já que o seu ROIC e o seu ROI, que o ROI é retorno sobre o patrimônio líquido, o ROIC é o retorno sobre o patrimônio líquido mais dívida. Então, se eles são praticamente iguais, é porque a empresa praticamente não tem dívida. O ROA, que é o retorno sobre o ativo, então de todos os ativos que a empresa tem, independente se eles são financiados ou são próprios, a empresa tem um retorno de 7%, também vem caindo ano a ano. A gente percebe que os indicadores de rentabilidade da Ambev, ano a ano, eles vêm sendo prejudicados. Quanto aos indicadores de endividamento, a Ambev ela performa muito bem nesses indicadores por se tratar de uma empresa
já consolidada, que já tem a sua estrutura montada, que não precisa fazer grandes investimentos, a Ambev, ela consegue então não precisar de muito capital para fazer novos investimentos, já que ela não precisa expandir muito o seu mercado e com isso consegue se manter o seu endividamento muito estável. A liquidez corrente está em 1,30 em 1,29. A dívida bruta ela é de 6,86 bi, mas a gente vê que a empresa tem uma dívida líquida de 16,25 bi negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Como ela tem uma dívida líquida negativa, ela vai ter também uma dívida líquida sobre PL negativo e da mesma forma uma dívida líquida sobre EBITDA negativo. Ou seja, a empresa não tem dívida para pagar, ela tem caixa suficiente para quitar todas as suas dívidas. Em relação aos indicadores de preço, o valor patrimonial da Ambev ele vem crescendo ano a ano, como a gente viu que a empresa ela distribui 40% do seu lucro líquido ajustado, então ela não distribui 100%, então ano a ano, conforme ela vai dando lucro, o valor patrimonial dela vai subindo por ação. E o preço sobre o valor patrimonial, como o preço se manteve estável e o valor patrimonial veio subindo ano a ano, então o P sobre o VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele ano a ano vem caindo. Agora em 2020 está em 2,53. O dividendo yield. O que é o dividendo yield? É o retorno, é o dividendo da empresa sobre o preço dela. Então é o retorno que a empresa dá em relação ao preço que ela está valendo. Ele se mantém estável entre 3% e 4% em todos os anos. Ou seja, é uma empresa que dá 4%, de 3% a 4% de retorno real ao ano. Então, além do retorno pelo crescimento da ação, ela também distribui de 3% a 4% de retorno em dividendo. E o lucro por ação da empresa, ele se mantém estável, ele cresce em alguns anos, agora nos últimos anos ele deu uma queda, está em R$ 0,55 por ação, sendo que o melhor ano foi 2016 com R$ 0,80 por ação, que são 80 centavos por ação. E o preço sobre lucro também se mantém estável, já que o preço está estável, o lucro está estável, então o preço sobre lucro também se mantém estável em 22 vezes. Sobre os indicadores da Ambev, era isso. Agora a gente vai fazer o valuation da Ambev. Como eu falei antes, a Ambev ela divide a sua unidade de negócio em 4. E a gente vai fazer o valuation conforme essa divisão que a Ambev faz. Porque se a empresa considera que é importante fazer essa divisão em 4 unidades de negócio, a gente também vai fazer. Só que além dessas 4 que eu falei Brasil, América do Sul, Caribe e América Latina, Caribe e América Central e Canadá. Só que o Brasil, a Ambev divide em 2. O Brasil cerveja, que é as marcas de cerveja, e o Brasil não cerveja, que são as outras marcas. A gente também fez essa separação. Então aqui no nosso valuation são 5 unidades de negócio, sendo 2 para o Brasil, a América do Sul, Caribe, América Central e Canadá. Começando aqui pelo Brasil Cerveja, a primeira informação é o volume. Então a gente tem informação de 2016, 2017, 2018, 2019 e 12 meses em 2020. Então é que setembro de 20, na verdade, é o acumulado de outubro de 19 a setembro de 20, para que todas as informações fiquem em 12 meses. Então a gente consegue perceber que em 2018 o volume caiu um pouco da Ambev, mas nos outros anos o volume vem crescendo. Inclusive esse ano, apesar da crise do Covid, o volume no Brasil cresceu de 2,1%. Essa célula em amarelo, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Essa parte em amarelo são as variáveis do nosso valuation, são as informações que a gente define que vai definir o preço que a gente considera justo para essa ação. Aqui, e eu fiz uma média dos últimos 4 anos, que deu esse 0,7%. Então a gente assume como premissa que o volume em hectolitro da Ambev no Brasil em cerveja vai crescer na média dos últimos 4 anos nos próximos 5 anos. Tá? Com isso o volume vai crescendo ano a ano. Então aqui
A gente tem as informações da DRE da Ambev. Eu vou mais para baixo para mostrar outras premissas do valuation, para a gente ver que essas premissas elas interferem nesse valor. Tá? Primeiro a gente vê as premissas para não fazer algo viesado. Então, a receita líquida. Isso. Então, aqui em cima a gente tem a receita líquida por hectolitro. Então, a gente consegue perceber que ano a ano essa receita líquida por hectolitro ela vem subindo, com exceção de 2020, onde ela caiu 0,11%. A gente tinha 302,8% na cerveja Brasil, agora tem 302,5%. Aqui, como premissa, a gente definiu também a média de crescimento dos últimos 4 anos. Então, a gente assume como premissa que a partir do ano que vem, o reais por hectolitro da receita vai crescer 3,3%. Quando a gente olha o CPV, a gente consegue ver que o CPV ele cresce também 6, 7% ano a ano. Isso é o CPV por hectolitro, tá? Reais por hectolitro. Então ele cresce mais do que a receita. Inclusive esse ano ele cresceu 10%. Aqui a gente precisa assumir uma premissa diferente, porque o CPV ele cresceu muito em 2020 por causa do custo da lata de alumínio. Como a gente considera que esse custo não vai se manter em 2021, eu coloquei como crescimento a partir em 2021 de 0% desse custo. Tá? Mas aí, a partir de 2022, a gente pode voltar para uma média, que era a média antes da crise, aqui a média de 2019, 18 e 17, que é um crescimento de 10%. Então, em 2021 ele não cresce porque ele já está alto esse ano, então ele se mantém só, ele volta a uma normalidade, e a partir de 2022 ele cresce na média dos últimos 3 anos antes da crise. Outra informação importante também, então, são as despesas operacionais, que eles chamam de CGIA, que cresce em 3, algum ano é menos 1, é algo bem baixo, bem pouco. Então eu fiz simplesmente uma média dos últimos 4 anos desse crescimento. As outras receitas e despesas operacionais também eu fiz uma média, porque eu coloquei 0, na verdade, porque não tem uma lógica muito definida para essas outras receitas. Coloquei simplesmente 0, que aqui ela estava caindo. Então, para ser pessimista, conservador, eu coloquei 0%. E aqui essas outras são, na verdade, uma consequência das de cima, né? Então, nessas premissas que a gente adotou aqui em cima, o EBIT ajustado ele vai crescer 11% e o EBIT ajustado 10%. Isso reais por hectolitro. Como além disso a gente colocou também que o hectolitro vai crescer, então ano a ano cresce o hectolitro e cresce o reais por hectolitro. Então a receita da Ambev no Brasil de cerveja, ela cresce ano a ano, 25%, conforme a gente definiu as premissas. Aqui embaixo é o percentual que ela representa do total da Ambev, das 5 unidades de negócio. Então hoje ela está em 44%. Com essas premissas que a gente colocou, ela vai chegar em 2025 com 40%. Mas quando a gente vê as outras unidades de negócio, que a gente for mexer, daí a gente esse percentual vai mudar. Conforme a gente muda as outras unidades de negócio, muda também esse percentual sobre o total. Então o CPV ele também cresce ano a ano. Então a gente tem aqui a nossa DRE. Hoje a gente tem um EBITDA ajustado aqui no Brasil de 9 bi. A gente vai chegar em 2025 com 8,6 bi, ou seja, o EBITDA aqui no Brasil ele está caindo. Porque a gente está colocando que o custo ele vai crescer mais do que a receita. O custo está crescendo 10,9 e a receita 3,3. Acho uma premissa bem conservadora, talvez a gente pudesse mexer nisso para pelo menos manter o mesmo EBITDA. Se eu crescer aqui 3,3, por exemplo. Tem que ser 2,5, né?
Então com isso a gente consegue pelo menos manter o EBITDA com um crescimento pequeno nos próximos anos. Essas premissas elas são bem variáveis, tá? Então eu vou deixar mais conservador, vou deixar a mesma média, tá? Para não ficar aqui definido premissa que pode ser muito variável, então eu vou deixar a média dos últimos 4 anos e vamos ver qual é o resultado que sai. Analisando então agora a parte do Brasil que não é cerveja, então são os outros mercados no Brasil. A gente percebe que tem um comportamento do volume bem diferente da cerveja, que cresce ano a ano aqui, em compensação vem caindo ano a ano, inclusive esse ano caiu. Só que em 2019 teve um crescimento bem forte, o que fez com que a média desses últimos 4 anos fosse jogada para cima, 2,1. Então eu mantive essa média dos últimos 4 anos. Aqui no crescimento da receita do reais por hectolitro também mantive a média. Da mesma forma mantive a média aqui na receita e mantive que o CPV vai crescer na mesma proporção da receita. Eu poderia também usar a média aqui para não usar nenhum tipo de viés. Deixa eu botar aqui a média, 5,8, ele cresce mais do que a receita, que foi o que cresceu nos últimos anos. Aqui nas despesas operacionais também eu coloquei a média e a média aqui também nas outras receitas. Eu vou colocar essa mesma média aqui também nas outras receitas da cerveja para que a gente utilize a mesma premissa em todos, que vai facilitar o nosso cálculo depois em saber que a gente está fazendo conforme a média dos últimos 4 anos. Então a gente tem aqui a somatória das duas, Brasil Cerveja e Brasil Não Cerveja. O EBITDA, que hoje representa 53% do total, vai representar 40% em 2025, só que aí quando a gente mexer nas outras unidades de negócio, mexe nesse percentual. Agora a gente vai falar sobre Caribe e América Central. Aqui a gente vê um crescimento bem acelerado nos últimos anos e uma queda bem grande agora por causa do Covid. Então eu fiz aqui também a média dos últimos 4 anos, dá um crescimento de 6%. No reais por hectolitro também a média dos últimos 4 anos. O CPV também vem crescendo mais do que a receita. Então em todas as unidades de negócio a Ambev tem problema com o CPV crescendo mais do que a receita. Aqui também tem um crescimento no CGA, que é menor que a receita, ou seja, tem um ganho de eficiência. Em compensação, aqui nas outras despesas e receitas operacionais, ele cresce muito. Tá? É um negócio meio absurdo, não faz nenhum sentido. Eu vou manter aqui um crescimento de 0, não, também aí fica pouco. Vou botar um crescimento de 2%. O mesmo crescimento aqui de cima. Isso, agora ficou melhor. Então essas são as premissas que a gente definiu para Caribe e América Central. Para a América do Sul, a gente tem um comportamento de queda nos últimos anos do volume em hectolitro, então eu mantive a média dos últimos 4 anos, uma queda de 0,3 ao ano. A receita líquida reais por hectolitro vem subindo na média, só que o CPV ele sobe muito mais, só que está muito impactado aqui pelo crescimento desse ano. Então eu vou zerar aqui, fazer igual a gente fez aqui na Cerveja Brasil, né? Zerar, e depois fazer a média dos últimos anos sem o Covid. Por que eu não fiz isso nas outras unidades de negócio? Porque as outras unidades de negócio elas não são tão estáveis quanto essas. Pode ver aqui que realmente variou muito de um ano para o outro. Ou seja, é por causa do aumento do alumínio. Já aqui, não teve uma variação tão grande, porque já era o que vinha nos outros anos. Em 2018 também cresceu 16%. Então não é algo que se destaque.
Por isso eu não mexi nas outras e mexi nessas. As despesas operacionais, elas crescem na média dos últimos 4 anos. E as outras receitas de despesas operacionais, elas estão caindo 49%. Eu vou botar aqui para subir, conforme está subindo aqui em cima, porque não faz muito sentido aquele número. Tá. E agora a última unidade de negócio, que é o Canadá. Também o receitas por hectolitro cresce na média dos últimos 4 anos, ou seja, cai 0,6% ao ano. A receita líquida crescendo na média dos últimos 4 anos e o CPV também. Tá? A gente vê também que não teve uma grande variação do CPV, ele vem crescendo bastante mesmo, acima da receita. Ou seja, o lucro bruto da empresa está caindo também em todas as unidades de negócio praticamente. A gente viu lá na parte de indicadores que o lucro bruto, a margem bruta da empresa, as margens elas estão caindo. A gente consegue ver aqui que ela não é uma queda em uma única unidade de negócio, mas sim uma queda em todas as unidades de negócio. Então a empresa tem tido problemas com as suas margens em todas as unidades. O CGA, aqui as despesas elas vão crescer na média. E outras receitas e despesas operacionais. Isso aqui está muito estranho em todas as unidades de negócio, é um valor muito estranho. Eu vou zerar tudo, tá? Vai ficar tudo igual a 2019, porque eu não quero ficar mexendo nessas premissas, o valor não é tão significante. Então eu vou zerar em todos os anos aqui para a gente não ficar trabalhando com uma variável tão volátil como essa. Com isso a gente tem, então, o consolidado. No consolidado, o volume em hectolitro ele cresce 1% ao ano, em média, 1,1, 1,2. Tá? O reais por hectolitro da receita cresce 4,9, 5%, 5,37% ao ano, enquanto o CPV vai crescer 9,40% ao ano, um crescimento bem maior. Então, apesar disso, o lucro bruto por hectolitro ele também cresce, tá? Apesar do custo estar crescendo mais que a receita, o lucro bruto ainda cresce um pouco, 1% ao ano em média. As despesas operacionais a gente está crescendo em média 4% ao ano, isso no consolidado, e as outras receitas e despesas operacionais se mantêm mais estável. Então, hoje a receita líquida da empresa em 12 meses é 55 bilhões, a gente vai chegar em 2025 com 75 bi. O lucro bruto, que hoje é 30 bi, vai chegar em 2025 com 36 bi. E o EBITDA ajustado, que hoje está em 19,5 bi, vai chegar em 2025 com 24 bi. Agora a gente vai olhar a DRE da empresa. Então, essas informações que a gente tem por unidade de negócio, que são essas aqui, essas primeiras linhas, que é o lucro operacional ajustado. Então, esse lucro aqui é o que a gente definiu por unidade de negócio. Então aqui, ó, o EBIT de 15 bilhões 375 milhões, aqui na DRE a gente chega no EBIT de 15 bilhões 375 milhões. Então isso aqui é por unidade de negócio. Daqui para baixo são os itens que a empresa não abre por unidade de negócio, então ela faz esses itens pela empresa inteira. Tá? Então a gente também vai fazer aqui a projeção do valuation pela empresa inteira. O primeiro são os itens não recorrentes, eles giram... É um valor bem baixo da receita. Em 2016 ele foi 2,5% da receita, mas agora estava em torno de menos 1% da receita. Ou seja, ela tem itens não recorrentes que beneficiam o resultado. Então a gente manteve aqui a média dos últimos 4 anos.
já que 2016 saiu muito da curva, então tiramos ele da média e mantemos só os últimos 4 anos. O resultado financeiro, por que a gente está fazendo aqui o resultado financeiro? A gente tem várias formas de calcular o valuation de uma empresa, na verdade. Existe uma forma que é o fluxo de caixa descontado, então a gente faz uma projeção de fluxo de caixa descontado da empresa e traz a valor presente, que foi como a gente fez na VEG, e tem outra forma que é o lucro líquido ajustado, que é a projeção do lucro líquido. Então a gente faz a projeção do lucro líquido para a empresa e traz a valor presente e calcula o valuation. Aqui na Ambev, na VEG a gente fez somente o fluxo de caixa livre. Aqui na Ambev a gente vai fazer os dois, o fluxo de caixa descontado e o lucro descontado. Esse primeiro é o lucro descontado. Então, para o fluxo de caixa livre, a gente não precisa do resultado financeiro. Já para o fluxo descontado, a gente precisa desse resultado financeiro. Então, vamos fazer aqui a premissa dele. Como a empresa ela não tem muita dívida, ela tem uma dívida bem baixa, até negativa, como a gente viu. Até negativa, como a gente viu. Então, o resultado financeiro fica em torno de 0% da receita. A gente manteve a média dos últimos 5 anos, então dá um valor bem baixo para a empresa, já que ela tem pouca dívida mesmo. Depois disso, a gente faz a projeção do imposto de renda e contribuição social. Aqui na Ambev, diferente da VEG, que ela tinha um valor bem fixo ano a ano, a Ambev era um pouco mais bagunçado esse valor. Então a gente fez aqui também uma média dos últimos 5 anos, mas não é algo fixo, assim, não é algo fácil de estimar. Varia bem de ano a ano, deve ser muito por causa das operações em diferentes países. Então a gente manteve essa média dos últimos 5 anos. E aqui a gente manteve a quantidade de ações para os próximos anos, a mesma que ela tem hoje. Então, hoje ela gera um lucro de 55 centavos por ação. A gente estima que em 2025 ela vai gerar um lucro de 0,60 por ação. A taxa de desconto que a gente utilizou é 6% ao ano, que é a mesma que a gente utiliza no valuation. Por que 6%? 6% é a taxa projetada do CDI para os próximos anos. É o quanto o mercado espera que o CDI fique no futuro, no longo prazo. Então a gente estima que a gente quer ganhar com essa ação pelo menos o que o CDI vai render. Como a gente está assumindo o risco, o mínimo que a gente aceita é o CDI, já que o CDI ele tem menos risco do que investir na renda variável. Então a gente estimou aqui, calculou a taxa de desconto. Aqui embaixo a gente tem o lucro descontado. A perpetuidade depois de 5 anos, mantendo um crescimento de 2% na perpetuidade, que é o PIB. Então a gente mantém que depois de 5 anos a empresa vai crescer conforme cresce o PIB brasileiro. Se você acha esse número alto, você não deveria investir na empresa, porque se a empresa não vai crescer o que cresce o país, então a empresa é ruim. É isso, a sua expectativa tem que ser sempre que a empresa vai crescer pelo menos o que o país cresce. Se você não espera isso, você não deve nem fazer o valuation dessa empresa. Então a gente tem esse valor justo de 233 bi, tá? Que dá um valor justo por ação de R$ 14,86. Vamos ver quanto que está o preço da ação da Ambev hoje. Ambev 3. Então hoje o preço da ação está 15,60, que a gente está calculando o valor justo de 14,86. Então a gente está aqui, o preço está um pouco maior que o nosso valor justo, considerando o fluxo de caixa descontado. Então está 5% acima do nosso valor justo. Tá, isso considerando o modelo do lucro líquido descontado. Vamos agora avaliar o modelo do valuation. O valuation pelo fluxo de caixa livre descontado. Então aqui as premissas, até a parte de EBIT, elas são exatamente as mesmas, tá? Então são as mesmas que a gente calculou por unidade de negócio. A gente mantém aqui as mesmas premissas.
Só que aqui tem uma diferença. Então aqui no EBIT, na verdade, eu já estou somando também os itens não recorrentes aqui da DRE, por isso que ele está um pouco diferente. Estou somando esses itens não recorrentes. Então o lucro operacional aqui, a diferença são esses itens não recorrentes. Está dando 14.937, 14.917. É a mesma coisa, tá? Só estou somando aqueles itens não recorrentes. E também essa participação em empreendimentos controlados em conjunto. Eu só não somo o resultado financeiro líquido porque ele não é utilizado, o resultado financeiro não é utilizado quando a gente utiliza a metodologia do fluxo de caixa livre descontado. Então eu estou somando aqui no valuation, depois o IR contribuição, daqui é o mesmo lá da DRE, tá? Então a gente está utilizando a mesma premissa também para IR contribuição. Tá? Então aqui na parte de resultado a gente utiliza a mesma premissa nos dois. A única diferença é que no lucro líquido descontado a gente utiliza o resultado financeiro e no valuation a gente não utiliza o resultado financeiro, e no fluxo de caixa livre a gente não utiliza o lucro financeiro. Eu vou até mudar aqui para fluxo de caixa livre para parar de me confundir. Então, quais são as premissas que a gente tem a mais aqui no fluxo de caixa livre? Então, aqui na DRE, isso daqui já era o suficiente, essas informações, mais o resultado financeiro líquido para a gente calcular o valuation. No fluxo de caixa livre, a gente não considera o resultado financeiro livre, não considera o resultado financeiro líquido, mas em compensação a gente considera outras premissas. A primeira é o investimento. Então a gente consegue ver aqui que o investimento na Ambev, ele gira em torno de 3, 4, 5 bi ao ano, chegando em 2020 a 7 bi. Em média, a gente fez aqui a média da receita nos últimos 5 anos deu 9,71%, então a gente vai manter essa premissa que a empresa vai investir 9,71% da receita. A próxima premissa aqui é a depreciação. A próxima premissa aqui é a depreciação. A gente faz o percentual da depreciação sobre o ativo imobilizado, mais intangível. Então aqui a gente tem esse valor, ele cresce conforme cresce o investimento. E a gente vai manter a média dos últimos 4 anos, é um valor bem estável, tá? Então é 6% de depreciação em cima do valor do ativo. A gente chegou nesses valores aqui. A depreciação é um valor mais estável, mais tranquilo de fazer a projeção aqui no caso da Ambev. O capital de giro da Ambev também ele é um pouco estável, aqui ele está um pouco acima do normal, assim, mas por causa que a empresa conseguiu postergar muito a parte de fornecedores agora na crise, mas em média ele gira em torno de 3, 4, 5% da receita. Então a gente fez uma média dos últimos anos, a gente fez aqui a média dos últimos anos, tirando esse ano da Covid e tirando esse primeiro ano também que foi muito atípico. Então chegamos numa média de 4,77% de variação do capital de giro sobre a receita. Então o capital de giro cresce um pouco conforme cresce a receita ano a ano. Com isso a gente chega no fluxo de caixa livre. Aí a partir desse fluxo de caixa livre é que a gente faz o desconto pela taxa de 6% para chegar no valuation. Lá no modelo de lucro descontado a gente fazia sobre o lucro líquido do período. Aqui a gente faz sobre o fluxo de caixa livre, que além do lucro tem o investimento, a depreciação e o capital de giro. Esse modelo do fluxo de caixa livre é um pouco mais completo, tá? Porque lá no lucro é simplesmente o lucro da empresa. Aqui você considera que a empresa vai fazer investimento, que a empresa tem capital de giro para bancar, ou seja, tem algumas premissas a mais que fazem com que esse modelo seja mais completo do que o lucro líquido descontado. Mas você pode usar o lucro líquido descontado em alguns casos onde você queira fazer algo mais simples, mais
Não precisa sempre fazer o mais complexo, você pode às vezes optar por fazer o mais simples, que o resultado vai ser, a variação vai ser pequena. Em alguns casos. Tá? Então a perpetuidade a gente considera também um crescimento de 2%, 2,5% que é o crescimento do PIB. Aqui embaixo tem a variação, como a gente está prevendo a margem EBITDA, que hoje está em 33%, a gente prevê que continua caindo para chegar em 29% em 2025. Ou seja, a gente prevê que os indicadores da empresa, os indicadores de rentabilidade vão continuar caindo nos próximos anos. Com isso a gente tem um valor da empresa de 243 bi. Como ela tem dívida líquida negativa, menos de 16, a gente aumenta o valor da empresa, o valor justo de 260 bi. Dividido pelo número de ações, que é 15 bi de ações, chegamos no valor de R$16 de valor justo por ação. Como a gente viu lá na outra análise, o preço hoje está 15,60. Então aqui, olhando o fluxo de caixa livre, a empresa está sendo negociada com um desconto de 6%. Ao contrário. Olhando o fluxo de caixa livre, a empresa está sendo negociada com um desconto de 5,6%. O que mudou desse para aquele? Basicamente, o investimento e capital de giro. Ou seja, basicamente investimento e capital de giro. Então, ou seja, a empresa ela tem uma gestão eficiente de capital de giro e investimento melhor para beneficiar um pouco mais isso. Como essa análise é mais completa, eu sempre indico utilizar ela. Só não utilize ela quando você achar que não tem necessidade de fazer algo tão complexo, quiser fazer algo mais simples. Você não precisa fazer o valuation para todos os ativos que você for comprar. Então você sempre pode fazer um mix. Algumas você nem faz valuation, analisa somente múltiplos, somente indicadores. Outras você faz o valuation pelo modelo de lucro descontado e outras você faz o valuation pelo fluxo de caixa livre. Então aqui olhando o fluxo de caixa livre, uma visão para mim bem pessimista, bem conservadora, porque a gente fez tudo pela média dos últimos 4 anos, que foi uma média ruim para a Ambev, já que ela teve problemas de aumento de queda de margem em todos os anos. Então, considerando que a margem da Ambev vai continuar caindo, hoje ela está negociada com desconto de 5%. Mas ela pode conseguir reverter esse processo de queda na sua margem. E com isso, esse de desconto que ela é negociada hoje vai ser maior. Então, qualquer variação aqui nessas premissas que a gente adotou, pode fazer com que esse valor justo seja para cima. Então, na minha visão, esse valuation é conservador e mesmo assim ele deu um valor um pouco abaixo do que a ação está sendo negociada. Um pouco acima, na verdade. Quer dizer que a ação está sendo negociada por um valor um pouco abaixo do seu valuation, numa visão conservadora. Para quem é mais otimista com os números da Ambev, vai chegar num valor bem maior de valor justo por ação e vai perceber que o valor hoje, o preço atual, está abaixo. Então é isso, pessoal. Essa foi uma análise bem completa sobre a Ambev. Eu vou liberar essas planilhas e também as planilhas da live da VEG no meu canal do Telegram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, para que você possa mexer, fazer suas próprias análises, chegar nas suas próprias conclusões. Como eu sempre indico, você não deve seguir a indicação de outras pessoas, você deve saber fazer a sua própria análise, para que ninguém melhor do que você para investir o seu dinheiro. Então eu vou deixar essas planilhas lá no canal do Telegram, você pode se inscrever lá e baixá-las. Sobre a Ambev, a live de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.